Ok, estamos de volta, são 11 horas e 48 minutos. Meu querido e preclaro amigo, Nestor Fidelis, bom dia. Bom dia, Lino. Bom dia a todos os amigos que nos assistem. Uma alegria estar aqui novamente para tratar dos assuntos de justiça e cidadania. Bom, hoje eu estou querendo encruzilhar, botar o povo na forquilha, como diz o outro. Eu quero entender o seguinte, eu não sei se o senhor leu os decretos e se viu uma ação que eu comentei agora há pouco aqui, do Ministério Público entrando com uma ação contra a Prefeitura de Cuiabá e, obviamente, também seria contra a Prefeitura de Várzea Grande, que há pouco aderiu ao decreto da Prefeitura de Cuiabá em detrimento do governo do Estado. O Ministério Público quer que as prefeituras 141 honrem o compromisso, o decreto do governo do Estado, que está judicializando. O que eles pedem, qual é a chance do governo judicialmente ganhar essa discussão? Uma vez que o Supremo permitiu que as prefeituras pudessem, ao bel prazer, conduzir o seu processo de combate à pandemia. Sem dúvida. O Supremo fez o que a Constituição já dizia. Ele só confirmou aquilo que a Constituição já estabelece. Inclusive, é a minha tese de doutorado, da autonomia dos entes municipais. Cada um dos municípios tem o mesmo peso, digamos assim, perante a federação, que qualquer outro estado ou mesmo a União. Todos têm independência e devem trabalhar, sim, com harmonia, sobretudo em situação de pandemia na qual estamos vivendo. O governador recentemente convocou os prefeitos, dialogou com todos, ouviu e expediu um decreto estabelecendo regras para esses momentos aí de próximos 15 dias. Ocorre que, fazendo uso da sua autonomia garantida pela Constituição, o município de Cuiabá expediu um outro decreto que tem algumas regras diferentes daquelas regras do decreto estadual, sobretudo no que se refere aos horários de funcionamento das instituições. O toque de recolher estabelecido pelo Estado começa às 19 horas. Já para o município, noticiou-se que seria às 21 horas, mas depois estabeleceu o horário de 23 horas. Então, essas situações aí de horários de funcionamento, das atividades, dos serviços em geral, do comércio, da iniciativa privada ou do poder público, isso tem gerado essa confusão, esse conflito. Então, o Ministério Público entende que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso entende que Estado e municípios, sobretudo Cuiabá e Várzea Grande, deveriam trabalhar em conjunto, em consenso em relação a esse assunto. Essa ação tem por finalidade, então, fazer com que a Justiça determine que Cuiabá e Várzea Grande se adequem ao decreto estadual. Mas a Constituição já diz que existe autonomia. Então, na ação, o Ministério Público diz assim, conquanto, embora exista a autonomia da Constituição, que foi referendada há pouco tempo atrás pelo Supremo Tribunal Federal, essa autonomia não significa dizer que, neste momento, as ações não devam ser realizadas em conjunto. Existe um tangenciamento para que Estado e municípios trabalhem em conjunto, porque é a causa de interesse público, interesse comum, que é essa situação que nós estamos vivendo da pandemia, com hospitais lotados e não tem vaga nem em hospital particular. Então é possível acontecer tudo aí, Lino. Não tem como prever o que a Justiça vai definir. O que nós podemos, com certeza, afirmar é que as teses têm respaldo, têm boa fundamentação jurídica. Então, se vencer a tese do Estado, ou seja, se o Ministério Público conseguir o que busca com essa ação, Cuiabá e Várzea Grande deverão se adequar. Se vencer, o que certamente o município vai fazer, vai se defender, dizendo que tem autonomia para continuar mantendo as suas decisões, aí o Estado vai ter seu decreto valendo para todos os municípios, com exceção desses que estabelecerem seus próprios decretos. São leis específicas em relação ao decreto que tem efeitos gerais. Se Vosmecê fosse o juiz, canetava para que lado? Como advogado, a gente trabalha com as teses mais diversas, né? Os clientes trazem suas demandas e a gente trabalha para essas teses dos clientes. Depende de qual cliente, de qual ponta, né? Depende da fundamentação. Agora, como juiz, é preciso ler o processo. Não dá para falar assim de inopina. É preciso estudar o processo, analisar a Constituição e o juiz deve ter, neste momento, a consciência de estar buscando o bem comum. O máximo que o bem possa fazer nesse momento. É isso que deve direcionar a mente do julgador. Bom, deixa eu ver aqui para outro assunto que tinha preparado, falar sobre cidadania, e eu acabei o conduzindo para outro assunto. Mas vamos lá.
Qual é o seu assunto de hoje? Te confesso, Lino, que eu preparei um outro assunto para trabalhar aqui hoje a respeito de questão jurídica, questão de direito de família. Mas agora há pouco, vindo para cá, recebi uma ligação de um amigo muito querido lá de Cáceres, Odenir, chorando muito, emocionado e uma situação que é a dele e a de muitas pessoas também. Ele contou que ele cuida da sua mãe, uma senhora de 83 anos de idade. Ele deixou de trabalhar, está desempregado, para poder se dedicar exclusivamente para sua mãe. E ele me narrou, inclusive, que ontem à noite, a mãe o abraçou e disse: filho, eu amo todos vocês, meus filhos, mas o que você tem feito por mim de me cuidar, de me higienizar, me dar banho quando eu faço minhas necessidades, isso eu não tenho como agradecer. E ele disse o seguinte: passou uma semana buscando, levando sua mãe ao pronto-socorro, unidade de saúde lá em Cáceres, porque percebia que ela não estava bem e ela também reclamava. E ele disse para mim agora há pouco que em todas as vezes que esteve no pronto-socorro, no pronto-atendimento, foi dito: olha, ela está bem, um pouco indisposta, é da idade, pode voltar para casa. E ele não se sentiu confortável com isso e conseguiu, com a ajuda de alguns amigos, dinheiro para fazer um exame particular. E ontem foi diagnosticado que ela está com dengue. Ele reclama muito que ele gostaria que tivesse levado a sua mãe para fazer os exames nas unidades de saúde pública, porque ele é pobre. E ele chorando, fala: Nestor, fala para mim agora há pouco, eu sou pobre. Eu não tenho como pagar exame particular. Então nós vemos que o filho do rico, os idosos ricos, as pessoas que têm dinheiro, vão se tratar em São Paulo, como os empresários, os políticos aqui de Mato Grosso. Vou dizer, meu pai, quando ficou doente, e graças a Deus ele teve condição, foi para São Paulo se tratar, e foi muito bom que eu pude cuidar dele um bom tempo lá. Um momento muito sublime. Mas, e as pessoas que não têm condições? E as pessoas aqui que não têm nem plano de saúde? Porque mesmo os planos de saúde, e nós vamos trazer aqui em breve algumas situações de plano de saúde, porque temos diversas ações quanto ao plano de saúde, ações judiciais, e mesmo quem tem plano de saúde tem passado por dificuldade. E agora quem não tem nem isso. Então a situação do Odenir nos tocou profundamente, e ele chorando pedia: me ajuda, do que forma que você pode ajudar? Eu falei: nesse momento que a sua mãe está na UTI internada, o que eu posso fazer são orações. Conte com nossas orações, e se tiver algo que você precise de um ponto de vista de cidadania, vamos trabalhar em conjunto também, ver o que é possível realizar. Mas, Lina, é muito triste nós percebemos que a pessoa vai durante uma semana buscar ajuda, um exame daquele cotonete que não fizeram, e quando ele percebe, ela já está com um estado muito grave, está na UTI nesse momento, sabe-se lá, uma senhora de 83 anos nessa fase, se conseguirá sair dessa. Então é necessário, é possível que nós, mesmo em pandemia, com ânimos exaltados, exaustos de trabalhar, que não deixemos de dar um olhar humano para aquelas pessoas que nos buscam. Nesse momento, é só isso que é preciso. Claro, se faltam insumos, se faltam medicamentos, se faltam condições de atendimento, isso precisa ser relatado. Se o servidor público não consegue atender porque não tem condições, ele que faça denúncias anônimas, mas que nós tenhamos condições de atender com dignidade, humanidade e com amor a quem busca as unidades de saúde. Nós tivemos aqui uma ouvinte, uma espectadora nossa, que mandou um áudio desesperador aqui, por não conseguir ser atendida, porque as pessoas diziam: não, você não pode ficar aqui que você tem dengue. Exatamente. Foi bom você ter lembrado disso, Lino, porque quando você nos trouxe esse assunto, nós levamos esse assunto à Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil. O doutor Danilo Gaíva é o presidente e se comprometeu a cuidar desse assunto pessoalmente, inclusive já oficiou a unidade de saúde que se recusou a atender essa senhora. O nome dela é Dona Edna. Eu liguei para ela há 2 dias atrás para saber como é que estava evoluindo o caso. Você pediu e nós obedecemos. E ela falou assim: olha, eu sou aqui do Jardim Mossoró, aqui em Cuiabá, e eu passo por diversas dificuldades de família, dificuldades de saúde, tenho obesidade, então é difícil deslocar-me até a unidade de saúde, e quando vou lá não tem remédio, não tem atendimento. Ela fez uma série de reclamações. Então, para não ficar chovendo no molhado, e como não somos da área de saúde, profissionais médicos, enfermeiros, o que eu posso fazer para ajudar essa mulher agora? Essa mãe, essa esposa, essa avó. Então entramos em contato com amigos, tenho amigos médicos, clientes do nosso escritório. Falei com o doutor Alfredo Monteiro, ele estava em Rondonópolis, chegando hoje em Cuiabá,
e vai organizar uma forma dela ser atendida. Ela fala que sente dores para tomar banho, sente dores de reumatismo, sente dores diversas. Então, através de chamada geral, a dona Edna vai ser atendida. O que é estranho é o seguinte, sabe? Nós temos ainda 2 minutos. 2 minutos que nós temos, Marinho. Todos os governos, municipal, estadual, eles estão focados nesse trem da pandemia. Eles deveriam dividir, sabe? Dizer, olha, parte de gente veio para a pandemia e outra parte continua. Vamos cuidar da dengue, da dor de cabeça, da unha encravada, vamos continuar com a regulação. Sabe, se nós temos 30 UTIs aqui, 20 UTIs da pandemia, 10 UTIs para atender os outros. Mas há um desequilíbrio. Eu acho que o sistema está tão perdido que eles estão esquecendo. Esse tal de chikungunya tem explodido. E sempre teve, né? Mas agora está pior ainda porque não há cuidados. O foco é pandemia. O foco é pandemia. E tem pessoas morrendo por isso, tem pessoas que precisam fazer um catéter e não consegue ser regulado. Então está na hora do basta, os poderes têm que parar, o Ministério Público tem que entrar nessa parada. Se ele pode agir por impulso, né, ele não precisa ser provocado, então o Ministério Público poderia agir contra o governo do Estado, contra as prefeituras de um modo geral, oficiar para dizer, olha, tem pessoas com unha encravada aqui que precisam de ajuda, precisam de atendimento. 2 casos nós tivemos aqui, esse seu de Cassius e essa senhora desesperada que as pessoas não queriam atender.